O projeto do amanhã, a realidade da engenharia por trás da transição energética no Brasil. Muito além da retórica ambiental, um raio-x estrutural sobre gestão de ativos, resiliência de redes e o verdadeiro custo da estabilidade sistêmica. Eu sou Ana Carolina, estudante de engenharia elétrica, e hoje eu fiz um estudo sobre o paper position da Academia Nacional de Engenharia. Eles publicaram em 2025 e eles tratam sobre a questão da transição energética na realidade do Brasil. É, a gente, né, tem aquela ideia de que salvar o planeta é só ir lá e desligar a chave do carvão e ligar a dos painéis solares. Mas não é tão simples assim. E é o que eu chamarei de ilusão do interruptor, porque no debate público parece, né, que essa transição energética é super limpa e imediata. O pessoal adora essa simplicidade. Então, a missão, né, do meu mergulho hoje é justamente desmitificar isso para quem está começando o tema hoje. Então, não vou ser tão provocativa com tantas perguntas, eu vou traduzir alguns termos mais difíceis para as pessoas dentro da realidade do setor elétrico. E porque essa realidade, né, exige uma engenharia absolutamente pesada. E ignorar, né, essa infraestrutura física é perigoso. Isso expõe aqui no Brasil, que tem um paradoxo bem curioso. Esse documento, né, mostra que o setor da energia é o grande vilão das emissões para fora do Brasil. Então, a urgência deles é trocar a matriz energética. Só que aqui no Brasil, os dados mostram que a energia corresponde por menos de 20% das emissões. O uso da terra e a agropecuária é o que lideram de verdade. Então, essa parte do uso da terra é o desmatamento na Amazônia. Esse aí é um dos principais poluentes do Brasil. E a nossa matriz elétrica, né, que hoje já beira 90% de fontes renováveis, então isso muda completamente o jogo. Então, o desafio não é começar do zero. A estrutura nossa já é verde. O problema, na verdade, é manter a estabilidade dessa engrenagem toda. Pensem que a rede elétrica no Brasil é uma casa ecológica que já está construída há décadas. Um exemplo disso é Itaipu, que foi construída em 84. O foco agora não é erguer paredes novas mais sustentáveis, mas sim reformar o que já está feito. A casa tem que aguentar aparelhos mais potentes sem dar um curto-circuito na rua toda. E esse é o fluxo imprevisível da energia e é o que tira o sono de quem opera a rede. Mas se a fiação dessa casa já é alimentada por fontes limpas, por que o sistema é tão frágil? E aqui a gente entra no assunto da montanha-russa da intermitência. Porque fontes como a solar e a eólica, que já são 35% da nossa capacidade, elas são intermitentes. O vento não venta a toda hora. O documento, né, mostra até um dado de abril de 2023. A geração eólica saltou de mais ou menos de 2.700 megawatts para mais de 2.700 em um único dia. Então, vocês podem ver aí o período de horas que aconteceu esse salto. A geração eólica não saltou demais. Como é que a rede aguenta isso? A física não perdoa isso por conta do aquecimento dos cabos. Então, a oferta de energia tem que ser rigorosamente igual à demanda. Nós não temos bateria suficiente para poder acumular essa energia. Então, se o vento decide soprar com força e injeta 10.000 megawatts de uma vez, essa energia não tem para onde ser guardada. Ou a rede desliga linhas ativamente para se proteger, ou se os derrete literalmente. Mas aí vem um questionamento e que não faz muito sentido. Se a gente tem tanta energia limpa sobrando, igual no Nordeste com aqueles ventos fortes, por que a conta de luz continua punindo o bolso das pessoas desse jeito? Aqui no Paraná mesmo, a gente vai ter um reajuste de 20% na nossa energia, começando agora no mês de julho. Não, desculpa, de agosto. Então, para responder isso, nós vamos para o famoso trilema o trilema energético, né? Que é o grande desafio de equilibrar uma energia que seja sustentável, barata e confiável, e tudo isso ao mesmo tempo. E onde que o Brasil falha nisso? É na transmissão física. A gente não tem linhas suficientes ao longo desses 1.700 quilômetros. Então, para levar essa montanha de energia do Nordeste para o Sudeste, que é onde a demanda é maior, né? A gente está concentrado ali a maior parte das indústrias na região de São Paulo.
Então a energia fica presa lá engarrafada. E aí, como os operadores não confiam que o vento vai continuar soprando na hora do pico do consumo, eles são forçados a ligar as termoelétricas de emergência. Aquelas usinas caras que o Gabriel, se não estiver muito enganado, comentou, né, que são altamente poluentes e elas ficam localizadas principalmente na região de São Paulo, só para evitar apagões no horários de picos. Então, o pilar do barato vai pelo ralo só para sustentar a confiabilidade e a sociedade que acaba pagando essa conta. A gente paga o preço da estabilidade, mas construir milhares de quilômetros de linha de transmissão novas do zero custa uma fortuna. Sem falar do próprio impacto ambiental, que daí seria pegar novos terrenos para poder construir novas usinas. Além disso, demora anos. Então, como que a gente resolve esse engarrafamento sem falhar o sistema? A estratégia, né, do paper position é, bem inteligente. Eles chamam de retrofit inteligente, que seria modernizar o legado. Em vez de fazer obras novas, a engenharia atual troca cabos antigos por novos materiais, que aguentam muito mais carga e instalam sensores de ponta nas torres que já existem. Uma reforma rápida e cirúrgica, sem desmatamentos de novas regiões, e transforma o sistema numa rede conectada. Só que, além dos relatórios, tem um novo alerta vermelho que também chama a atenção: o calcanhar de Aquiles digital, que deixa qualquer área que está sendo automatizada preocupada, que é quando você digitaliza uma infraestrutura, a confiabilidade deixa de ser só uma questão física. Um hacker pode fazer estrago. Um ataque cibernético não precisa ser explosivo para derrubar uma torre de alta tensão. Basta invadir o software que controla esses sensores de rede. E aí eles podem paralisar turbinas, apagar cidades inteiras em segundos. O código virou a principal defesa e, no fim das contas, a estrutura só para em pé se o engenheiro for obcecado por cada vírgula do software de segurança. Porque energia sustentável não serve de nada se não acender a lâmpada na hora que a gente precisa. A engenharia do amanhã lida com um caos, né, em todas as frentes, desde as nuvens de dados até as nuvens de chuva. E, por fim, eu trouxe uma provocação, além do que está escrito no meu artigo, que é falando da chuva, né? O Paper Position também traz uma análise ao, ao chamado ciclo de feedback climático, que é um conceito forte. Pensando bem, né, já a nossa matriz elétrica depende quase que visceralmente da natureza. Então, dos rios, do vento, do sol. Ela é a base de tudo, desses 90% da nossa matriz energética. As próprias mudanças climáticas não seriam a maior ameaça técnica à infraestrutura da energia no futuro. Então, mudar tudo para uma solar, para uma eólica, ainda mais com essas mudanças climáticas que a gente sabe que vai cada vez aumentar mais, e acaba tornando-se um quebra-cabeça complexo. Tentar salvar o clima usando um sistema que depende inteiramente do humor cada vez mais imprevisível de si mesmo. E é algo que dá um nó na cabeça e fica para todo mundo refletir na próxima vez que ligar o interruptor. E é isso. Ah, legal. Tava vendo se tinha uma próxima slide, mas foi uma pausa dramática aqui para a gente ficar ansioso. Mas legal. Obrigado, Ana, pela sua apresentação super provocativa. Achei muito interessante como você foi criando a jornada da necessidade de infraestrutura mas também do dispêndio que isso tem, né? Pode parar de compartilhar. E aí eu já quero abrir, quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma interação a respeito do assunto. Faz tempo que a galera aqui não pergunta, vou abrir aqui o espaço para que vocês possam fazê-lo. João Gabriel. Eu queria perguntar, Ana. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação. Acho muito interessante porque justamente as pessoas acham que é só colocar, né, mais energia renovável na matriz. E não, na realidade, agora a gente tem uma sobreoferta de energia, a gente precisa saber lidar com isso.
robustecer o sistema. E aí eu queria te perguntar a sua opinião sobre. Você comentou sobre realmente o impacto que a gente teria com a expansão, né, da infraestrutura de energia, de ter um risco para comunidades locais, uma série de gastos com desapropriações, uma expansão, desmatamento. Mas você entende que a gente consegue hoje, somente com retrofit inteligente, fazer frente a essa sobreoferta e garantir de fato uma maior segurança do sistema? Ou a gente realmente vai precisar ampliar linhas de transmissão no nosso país? Para mim, hoje, com base no que eu estou aprendendo, precisa ter uma ampliação também nas redes de transmissão. Então, não é nem uma ampliação em si, é uma reestruturação do que já tem, na verdade, né? Porque nós temos linhas, mas que elas não suportam a energia para transmitir essa energia lá do Nordeste até o Sudeste. Então, eu defendo mais uma reestruturação do que já tem do que trazer coisas novas. Perfeito, obrigado. Legal. E até interessante que acho que o PDS, se eu não me engano, ele traz para o horizonte de 2035 uma ampliação, se eu não me engano, de 12, 13% mais ou menos da capacidade atual. Perdão. E aí, não sei também o quanto que isso vai ser, porque além disso tem as grandes cargas de consumo, né, nos eletrointensivos, então vai ser interessante. Tem uma Desculpa, pergunta engasguei. no chat. Eu engasguei e não conseguiu parar. Saúde. João, você pode ler para mim a pergunta? Posso? Bom, Ana, ela falou que parabéns, senhorita Ana. Eu não sei pronunciar seu sobrenome, me desculpa. Retrofit das linhas de transmissão, ótima alternativa. As empresas particulares que operam estas linhas querem investir? Pergunta complexa. Olha, é, é algo caro, mas eles não querem atualizar antes do necessário. Então, para eles fazerem uma atualização, precisa primeiro acontecer o problema. Então, eles não vão trocar algo que está funcionando. Precisa primeiro acontecer ou estar próximo de acontecer para eles trocarem. Então, como acontece a depreciação dos materiais, dos equipamentos elétricos, você consegue ter uma noção, se não tiver fatores externos, de quando que aquele equipamento não vai estar mais não vai estar mais dentro da vida útil. Então, é nesse momento que eles começam a estudar para poder trocar o equipamento por algo mais moderno. Muito bacana. Eu imagino também com a digitalização, eu tenho visto também a digitalização de ativos e assim você conseguir ter um melhor controle do patrimônio para que você também consiga trocar na hora certa e fazer a gestão disso de uma forma mais digital. Porque isso acho que em todas as áreas do setor de energia. Existem algumas áreas que são muito bem, tecnologicamente bem realizadas, mas a gente se depara hoje com muito controle ainda de planilha de Excel e com coisas ali um pouco muito manuais, e isso dificulta também a operacionalidade da gestão do